Senado aprovou esta semana, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que estende aos empregados domésticos todos os direitos dos demais trabalhadores regidos pela consolidação das leis do trabalho. A PEC das domésticas, como ficou conhecida a proposta, garante a esta classe trabalhadora o direito, entre outras coisas, a ter recolhido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a receber indenização em caso de demissão sem justa causa. Conosco aqui no estúdio está o especialista em Direito Trabalhista, professor Emerson. Tudo Olá. bem, professor? Tu acreditas que essa decisão, ela chegou tarde às trabalhadoras domésticas? Com certeza, porque a Constituição atual, ela é de outubro de 88 e ali foi discriminados os direitos para todos os trabalhadores urbanos e rurais, exceto para as domésticas, ou seja, fazem quase mais de 24 anos que foi regulamentado esse direito para as domésticas. Por exemplo, em 2006 é que foi estendido alguns direitos para as domésticas, por exemplo, como a estabilidade provisória da gestante, que as domésticas também não tinham. Isso faz poucos anos, 6, 7 anos, né? Então, tu acreditas que só agora que elas conseguiram todos esses direitos, mas que faltam alguns ainda a serem aprovados, como o de seguro-desemprego, né, entre outros? Exatamente. A PEC 66, que é a projeto de emenda constitucional 66, que trata exatamente dos direitos dos domésticos, ele abrangeu vários direitos, mas alguns precisam de regulamentação. Por exemplo, o adicional do turno precisa ser regulamentado que maneira será pago ou a partir de que hora será pago, porque o urbano é das 22 às 5 do outro dia. Outro direito que tem que ser regulamentado é o seguro-desemprego, porque o doméstico até então só tinha direito a 3 parcelas. Agora vai ter até 5 conforme o empregado CLT. Então tem que ser regulamentada essa extensão das 4 ou 5 parcelas, conforme o caso. Tu acreditas que depois de todas essas regulamentações, os empregados domésticos, eles se enquadram então a todas as classes trabalhistas? Eles acabam se igualando a todas as outras classes? Com certeza, faltam alguns direitos previdenciários que precisam de regulamentação, que é o salário-família e o seguro-acidente do trabalho, que ainda precisa de algumas regulamentações. Mas depois dessas regulamentações, o empregado doméstico vai ter basicamente todos os direitos trabalhistas que o empregado CLT. E saiu uma pesquisa no IBGE que só em fevereiro 25 mil trabalhadores domésticos se demitiram dessa profissão, né? Tu acreditas que isso tem a ver com esse PEC ou não tem nada a ver com essa decisão? Eu acho que esses empregados que saíram da profissão é porque fizeram talvez um curso de qualificação, conseguiram um emprego melhor e buscaram uma nova oportunidade no mercado de trabalho e conseguiram. E os brasileiros precisam muito hoje em dia dessa classe trabalhista, né? Já que muitas pessoas saem muito do trabalho, trabalham fora de casa, então precisam muito desses trabalhadores. Tu acreditava que isso faltava mesmo para eles serem mais valorizados? Para serem mais valorizados e terem mais estímulo. Porque muitas vezes o doméstico pensa assim, poxa, mas eu não tenho fundo de garantia obrigatório. A pessoa que trabalha, por exemplo, no escritório de um advogado, de um dentista ou em uma empresa tem o fundo de garantia obrigatório. A partir daquilo, de agora, elas também terão. E para o empresário? Elas ou eles, né? Sim, porque os domésticos podem serem homens também. E os empresários, o que muda para eles? Muitos acabam se assustando que vão ter que pagar mais agora com todas essas... Na prática, hoje, sem contar horas extraordinárias, aumentaria por volta de 5,5% o custo de uma empregada doméstica. Se não for as horas extraordinárias, claro, se tiver algumas horas vai aumentar um pouco mais. Mas se ela cumprir jornada de 44, uma carga semanal e uma jornada de 8, que é igual ao empregado CLT, 8 por dia, 44, vai dar um aumento de 5 e pouco por cento. Mas existe um projeto de lei, também no Congresso, para reduzir a contribuição previdenciária do empregador doméstico, que hoje está em 12, e o projeto é para reduzir para 4. Com esta redução, basicamente, depois dessa redução, não haveria aumento na prática do empregador doméstico, mas depende dessa aprovação também. Essas aprovações devem ocorrer agora nas próximas semanas? Possivelmente ainda nesse ano, com certeza, porque os empregadores domésticos vão querer esse projeto de lei aprovado. E o que hoje elas já têm, assim, assegurados, né, por lei? Sem contar esse projeto de lei, o que elas tinham antes? Tinham direito a férias, com 1/3 a mais, tinham direito a 13º, tinham direito, por exemplo, aquele feriado, que antes eles não tinham, tem feriado desde 2006, já tinham direito ao repouso semanal remunerado aos domingos. O que elas ganharam a mais? Por exemplo, os domésticos homens passaram a ter direito à licença paternidade, 5 dias. Então isso é uma inovação.
passaram a ter direito à regulamentação de jornada, porque antes as domésticas podiam trabalhar mais de 8 horas, mais de 9, sem receber horas extraordinárias. Então agora com a regulamentação de jornada, são igual ao empregado doméstico, 8 horas por dia e 44 por semana. Passaram também a ter direito, por consequência disso, ao pagamento de horas extraordinárias, ou seja, o que extrapola 8 horas por dia dá direito a horas extraordinárias de no mínimo 50% superior à hora normal. E além disso, passarão a ter direito, com essas inovações, adicional noturno, também isso elas não tinham, passarão a ter direito a um seguro-desemprego de 3, 4 ou 5 parcelas, que antes era somente 3, passarão a ter direito a salário família, porque é para segurados de baixa renda, mas não eram abrangidas as domésticas, e também passarão a ter direito a fundo de garantia obrigatório, que antes era facultativo, ou seja, só aquele empregador que quisesse depositar, depositava. O que não quisesse estaria cumprindo a lei sem depositar. Professor, esses direitos estão assegurados somente àqueles profissionais que trabalham 5 dias por semana na casa ou também aos diaristas? Na verdade, não aos 5 dias, mas todos aqueles que são com carteira assinada. Porque eu posso assinar a carteira de uma empregada doméstica durante 3 dias, 4 dias, 5 dias, mas aqueles que são profissionais autônomos, como se diz, aquele que eu contrato para trabalhar 1 dia por semana, ele não é considerado doméstico, ele é um autônomo e por conta disso não tem direito a esses direitos previstos, estendidos aos domésticos. Então, este foi mais um ganho então dessa classe trabalhista que vem agora a ter esses direitos assegurados. Critica mais um passo que o Brasil deu. Exatamente, é importante lembrar também que o doméstico não é só aquela pessoa que lava e passa em casa. Por exemplo, se você tem um motorista particular que leva de casa para o trabalho, ele é considerado doméstico. Se você tem uma pessoa que é a governanta ou só cozinha na sua residência, ela também é doméstica. Se tem uma pessoa que cuida da sua criança, que é uma babysitter, também é enquadrada na legislação doméstica. Ou seja, houve um grande avanço para essa categoria de trabalhadores. Então tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação.